Fala meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Medida.tech. Faz frio em São Paulo, meu tempo favorito para poder gravar, e eu decidi falar com vocês depois de um mês aí. Não vou falar que foi de férias, mas foi um mês aí de preparação para algumas coisas na minha vida pessoal. Se você me acompanha, você deve saber que a minha esposa está grávida e hoje nós chegamos no 9º mês, né? Na verdade, na semana passada ela chegou em 36 semanas, então nós estamos iniciando o 9º mês. Isso significa que minha bebê está cada vez mais perto e a gente está se preparando para isso, por isso que eu não consegui fazer vídeo. Mas deixando um pouco isso para depois, eu quero falar com vocês sobre algo que eu prometi falar no último vídeo, que foi como eu consegui o meu primeiro estágio na área de programação. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como foi o teste técnico, como foram as entrevistas, e eu espero que com isso você possa ter algum insight ou alguma inspiração para que você consiga aplicar nos processos e talvez ter resultados diferentes, beleza? Então, falando um pouco sobre a vaga era para trabalhar como estagiário full stack. Nem sei se esse termo poderia ser correto hoje em dia, mas era para trabalhar com Kotlin ou Java no back-end e para trabalhar com Angular no front-end. E eu não sabia nenhuma dessas coisas. Sabia o básico de Java, que era aquilo que a faculdade tinha me ensinado, então eu sabia o básico sobre orientação a objeto, mas nada do que era necessário para executar minha função lá. E a primeira etapa foi fazer o meu LinkedIn, porque até então eu não tinha LinkedIn nenhum para poder prestar e participar do processo seletivo. Então a realidade, cara, foi que eu fiz o LinkedIn do jeito mais mixuruca possível, daquilo que eu entendia mesmo, daquilo que a minha mãe conseguiu me ajudar. E depois que eu montei esse LinkedIn, eu me candidatei. Era uma candidatura simples, não tinha Gulp, não tinha nenhuma dessas plataformas que nós odiamos de participar hoje em dia, mas eu apliquei minha candidatura e esperei. Depois disso, mais ou menos uns 3 dias, eu recebi um e-mail falando sobre o desafio técnico, porque por incrível que pareça, essa empresa ela mandava o teste técnico para todos os candidatos. Então o que acontecia era que os candidatos vinham com um teste pronto, e aí à medida que os testes eram avaliados, ia afunilando, até que chegava, por exemplo, em 1, 2 ou 3 pessoas para serem contratadas para aquela vaga. Então chegou o teste técnico para mim, e aí foi, por exemplo, foi a primeira etapa do meu desespero. O sistema que eu precisava fazer nesse teste técnico era um sistema full stack para cadastro de corridas de ônibus. Então nós éramos como uma SP Trans da vida, ou como empresa de transporte do seu bairro, da sua cidade, que tinha que cadastrar corridas e cadastrar motoristas e conseguir fazer um CRUD aqui dessas informações. Você não sabe o que é CRUD? CRUD é acrônimo para Create, Read, Update and Delete. São as 4 operações mais básicas dentro de um sistema full stack ou dentro de um sistema de banco de dados. E eu precisava fazer um sistema full stack que tinha uma página front-end e um back-end persistindo essas informações em um banco de dados da minha escolha. A vantagem que eu tinha é que eu poderia fazer da forma que eu quisesse fazer. Então eu conseguiria utilizar a tecnologia que eu queria para o front-end e a tecnologia que eu queria para o back-end. Mas como fazer isso não sabendo de nada? Então eu fui direto, por exemplo, nas partes que eram os diferenciais, e eu vi lá que um dos diferenciais para a vaga era saber codar em Angular, ou entregar o projeto utilizando Angular, seja o Angular 1 ou Angular 2+. É o que eu fiz, mano, eu já não sei nada mesmo, vou entregar com Angular. Isso daí foi a maior maluquice que eu fiz na minha vida, tá? Eu não recomendo isso para ninguém, mas talvez pode ter sido isso que me ajudou a conseguir ter resultados melhores. E aí o que eu fiz? Eu abri o vídeo do Rodrigo Branas. Se você não conhece quem é o Rodrigo Branas, é um excelente canal, principalmente para falar sobre JavaScript, sobre Angular, sobre Vue e sobre Clean Architecture. Hoje em dia ele tem feito conteúdos muito bons a respeito de boas práticas no desenvolvimento. Então eu vou deixar o canal para você acompanhar, mas o que aconteceu foi, eu abri o vídeo do Rodrigo Branas de um lado do meu monitor, porque afinal só tinha um monitor, então dividindo em 2. De um lado estava o Rodrigo Branas me ensinando como codar em Angular, e eu tentando replicar o template ou alguma coisa que poderia ser visualizada e de alguma forma acessada do outro lado da tela. Então o que aconteceu nesse processo foi que eu fiz o teste técnico inteiro olhando partes de códigos no YouTube tentando refazer, e eu tinha 5 dias para entregar esse teste por completo. E a realidade é que eu consegui entregar, e é por isso que eu tô aqui hoje. Mas eu levei 4 dias e meio dormindo 5 horas da manhã e acordando 8 horas da manhã para continuar. Decidi dar a vida nisso. Na época eu estava trabalhando em uma empresa como suporte, mas eu peguei um feriadão
daqueles que vai na sexta e acaba na segunda, ou melhor, vai na quinta e acaba na segunda, e eu decidi dar tudo de mim naquilo ali. E aí eu decidi fazer o projeto. Eu não sei como eu cheguei nisso, até eu não sei todos os detalhes que eu tive a respeito da implementação. Nem o código no GitHub eu tenho mais. Deveria ter guardado, mas por algum motivo eu posso ter ficado, sei lá, com vergonha do que eu fiz no passado e acabei apagando. Mas eu fiz o front-end inteiro em Angular, uma tecnologia que eu não conhecia, e fiz o back-end inteiro em PHP, outra tecnologia que eu não conhecia. Mas PHP eu fui por isso porque era o que mais tinha conteúdo na internet para conseguir fazer um CRUD ou fazer conexão com bancos de dados de uma maneira mais fácil. Até aqui nós chegamos numa incógnita tipo assim, como que eu consegui chamar a atenção? Cara, sinceramente eu não sei. Porque eu fiz da forma que conseguiria fazer, cheguei num resultado aceitável, então eu consegui fazer um CRUD completo, que ia desde validação de input, ia de criação de dados, edição de dados, delete de dados ali com modais e tudo mais. Não sei como eu consigo fazer isso em 4 dias, mas de alguma forma foi. A maior parte do código que eu escrevi eu acabei copiando, mas a gente chegou em algum lugar e eu consegui entregar depois de 4 dias e meio, faltando algumas horas para encerrar a data de entrega. E aí vem o segundo ponto dessa história. Como que eu hospedei esse banco de dados? Como que eu hospedei esse sistema? A verdade, cara, é que eu contratei um free trial da Local Web na época, que tinha um sisteminha muito legal, né, especialmente para iniciante, onde você conseguia passar o zip do seu projeto PHP, fazer o upload daquilo em uma máquina virtual e hospedava aquilo numa URL que você conseguia acessar na internet. Beleza? Vamos trabalhar com isso. Então coloquei lá o meu projeto em PHP full stack com Angular lá, zipei ele e joguei nesse processo. Falhou? Muitas vezes. Mas depois de mais ou menos umas 150 tentativas, deu certo, subiu e ficou disponível para acessar a internet. Então o diferencial que eu tive durante o processo foi eu consegui fazer um projeto estar no ar. Na época não tinha Vessel, na época não tinha AWS disponível para mim, né? Então eu tinha que fazer uma coisa rápida, uma coisa que eu conseguia entregar rápido. Então o que eu precisei fazer e apelar. Apelei para as coisas que podiam fazer isso de maneira mais fácil e fui na tentativa e erro, fazendo. E uma coisa que eu tiro de lição agora, se você acompanhou esse vídeo até aqui, de alguma forma tá aqui ainda, a lição é que você não precisa necessariamente saber de todas as coisas que o processo está pedindo para você aplicar. Cara, tenta sorte. Você não precisa mentir a respeito de conhecimentos que você tenha, porém, se você não sabe, cara, tenta aplicar mesmo assim. Tenta aprender durante o processo, tenta evoluir durante o processo. Tenho certeza de que, se você ser sincero a respeito das suas habilidades, é muito melhor do que você ficar mentindo sobre coisas que você sabe e durante o teste técnico você mostrar que não sabe. Então, preze sempre por surpreender do que decepcionar. Beleza? Depois que eu hospedei o projeto e lancei o link pro pessoal que estava me entrevistando ali, depois de alguns dias eu recebi um convite para ir presencialmente na empresa, fazer uma entrevista com um aprofundamento mais técnico sobre o que eu conheço, sobre o que não conheço, me conhecer um pouco melhor. E aqui eu acredito que foi o game changer, foi aquilo que eu consegui dar o meu melhor e consegui passar uma impressão muito boa. Porque a realidade é que para aquela pessoa que está começando, a primeira impressão é a que fica. Então o que as pessoas esperam de você nesse primeiro momento é que você tenha muita força de vontade para cobrir os gaps de conhecimento que você tem. Porque a realidade, mano, é que você como estagiário, se você vai aplicar para uma vaga como estagiário, a realidade é que você não está pronto ainda. Você não tem experiência e você quer justamente essa experiência. Então, a falta de experiência que você tem, você precisa cobrir com alguma outra coisa. E com que eu cobri, mano, com força de vontade. Eu cheguei lá naquela entrevista, cara, com a confiança de 5 Mark Zuckerbergs que acabou de sair de Harvard para fundar o Facebook. Eu cheguei lá e simplesmente falei, olha, eu não sei quais outras pessoas estão entrevistando, mas não vai ter ninguém, e eu consigo garantir pra você que não vai ter ninguém melhor do que eu pra essa vaga. Eu tava mentindo, porque tinha muita gente melhor. Mas a realidade é que eu acreditava puramente naquilo e queria vender essa ideia. Porque a real é a forma como você vende seu peixe que surpreende. Então eu cheguei lá e falei, cara, eu sou a melhor pessoa pra essa vaga.
E eu creio de que em um ano eu vou rampar, ou seja, eu vou elevar a minha produtividade, o meu conhecimento em níveis que vai ser muito bom para a empresa. Ao mesmo tempo que eu falava com tanta confiança assim, eu tava com muito medo daquilo ir sair pela culatra, do tiro sair pela culatra e as coisas darem errado. Eu fui com tudo mesmo. Então eu falei as coisas que eles precisavam ouvir, eu falei as coisas que eles queriam ouvir e isso me garantiu a vaga. Não foi o meu conhecimento técnico, porque o meu teste foi só o bastante para passar. Não foi nem muito bom e nem muito ruim, foi muito medíocre. Mas o que foi realmente surpreendente, ou aquilo que de alguma forma chamou a atenção do meu recrutador, foi a confiança e a força de vontade que eu tinha em correr atrás dos meus gaps. Eu não tinha conhecimento técnico, então eu simplesmente falei, cara, eu não tenho conhecimento técnico. Se você procura por alguém que saiba mais, que conheça mais, eu não sou essa pessoa. Mas se você quer alguém que vai dar tudo de si, os 120%, 150%, 200% para correr atrás, sou eu. Ninguém vai ganhar de mim em força de vontade. E foi esse o meu discurso. Eu sei que falando aqui agora pode parecer que foi um discurso que ganharia a presidência, mas não. Não foi exatamente com esse tom de voz ou com essa confiança. A real é que eu cobri o suor que eu tava sentindo no meu rosto, eu cobri o medo que eu tava sentindo de ser rejeitado naquele momento e decidi com tudo. Foi isso. E a segunda coisa que eu vou falar pra você a respeito desse processo que isso me ensinou é de que pra pessoa que não tem experiência, o perfil vale mais do que o técnico. Eu entendo, por exemplo, de que o técnico é a coisa mais importante na nossa área. E eu não tô falando para você desprezar o técnico, mas de nada adianta você ser um ótimo profissional tecnicamente, mas não conseguir se vender, não conseguir vender o seu peixe, conseguir mostrar que você é um ótimo profissional. Porque a forma como você se comunica é que manda. Então assim, você pode ser o melhor dev do mundo, mas se você não conseguir comunicar essa ideia de que você é o melhor dev do mundo, ninguém vai comprar. Ninguém vai acreditar. Então ter um perfil alinhado com a vaga, ter uma comunicação melhor, uma oratória melhor durante a entrevista, ter menos medo, ter menos timidez, vai te ajudar muito durante o processo. Ao mesmo tempo que você se dedica em aprender mais tecnicamente, também se dedique a conhecer mais sobre si mesmo, entender as suas fraquezas, as suas forças e trabalhar em cima do seu perfil, a fim de que ele seja cada vez mais atrativo. Então, se você se comunica bem, comunique-se melhor. Se você não consegue se comunicar tão bem, então trabalhe nisso. Existem cursos de oratória do mais vasto nível para você conseguir aplicar e conseguir ter uma melhor comunicação, para conseguir vender uma mensagem de que você é a pessoa ideal para aquela empresa. Então isso é muito importante. Então, principalmente para você que está começando na área, que quer o seu primeiro emprego, foca no perfil. Trabalhe o técnico, mas o perfil tem que estar muito alinhado. Então, é trabalhar com comunicação, perder a timidez, ter mais confiança durante as entrevistas. Um dos maiores erros que eu vejo, por exemplo, dentro de um portfólio de júnior, de estagiário, ou do LinkedIn de um júnior estagiário, é futuro dev, ou futuro engenheiro, futuro alguma coisa, ou quase engenheiro, em busca da primeira vaga. Essa ideia, cara, não vai trazer alguém que tenha dó de você. Isso não vai chamar a atenção de uma maneira positiva, porque só vai atestar o fato de que você não está pronto. Então muda um pouco a abordagem. Ao invés de falar futuro dev, ou talvez falar quase dev, ou em busca da primeira vaga, fala assim, ó, full stack, dev full stack, engenheiro de software. Independente de que você tenha chegado no lugar que você quer chegar ou não, a ideia é que aqui você é essa pessoa e vende essa ideia. Então, cara, muda a abordagem. Para de se olhar com alguém que vai ser um dev, mas passe a se olhar com um dev que já é de verdade. Então, como um engenheiro que já é de verdade. Você pode não conhecer certas coisas que te atestem como um, ou não ter um diploma de engenheiro de software, mas quem disse que isso pode limitar quem você é ou quem você quer ser, sabe? Então, mano, muda a abordagem.
Depois dessa entrevista com um aprofundamento mais técnico, eu tive a segunda e última entrevista durante todo o processo, que foi a entrevista com o gestor, que era justamente para conseguir ver se tinha alguma coisa que ele poderia pegar ali que não estava aderente com a vaga e tudo mais, mas foi uma conversa muito mais tranquila. Eu acredito que se você passou do aprofundamento técnico, a entrevista com o gestor ou a entrevista, por exemplo, com um chefe, com um gerente, é muito mais fácil. Então, se você passou pelo aprofundamento técnico, se você está na última etapa, você provavelmente já vai ser contratado ou está muito próximo disso. Não vou falar para você que não existe, mas eu vi pouquíssimos casos de pessoas que foram reprovadas depois de passarem por um teste técnico. Eu já fui uma delas. E depois de tudo isso, depois de todo esse processo, eu fui contratado. Então, o meu processo seletivo da primeira vaga foi conquistado com muita dedicação e não com talento. E eu falei isso naquele vídeo e volto a repetir. Essa primeira vaga, assim como a primeira vaga de muita gente, não vai ser determinada por talento, e sim por determinação. É por fazer até dar certo, por continuar, por não desistir, por manter consistência. Então, eu sou a prova viva de que dá para entrar na área sem saber tudo que as empresas estão pedindo. Não foi na primeira entrevista que eu consegui ter a minha primeira vaga, mas a realidade é que eu consegui entrar mesmo sem saber de muitas coisas. E com isso eu termino esse vídeo. Eu espero que de alguma forma você tenha aprendido algo ou tirado alguma lição desse vídeo, que isso possa te ajudar nos próximos processos, te dar mais confiança, a lidar melhor com as coisas, a conseguir encarar as coisas de outra forma, a não ter mais tanto medo de aplicar nas vagas na qual tem conhecimento do qual você não domina, e que isso de alguma forma possa te inspirar a continuar tentando, não desistir da área, porque eu sei que se eu conseguir nessa situação, você também vai conseguir, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado e até mais.